Bom dia! Bom dia! Bom dia! Vamos aguardar uns 2 minutinhos para aguardar as pessoas irem entrando. Bom dia! Bom dia! Tô dando 2 minutinhos para aguardar as pessoas que estão entrando, tá bom, gente? Gente, eu vou começar a falar um pouquinho e as pessoas vão entrando aos poucos e daqui a pouquinho eu já chamo o Felipe Santa Rosa conosco, tá bom? Para quem não me conhece, meu nome é Michele, eu sou gerente comercial da Bahia Travel Operadora e da Salvatur Consolidação. Estamos aqui hoje trazendo um tema que muito nos interessa, que é saber qual o perfil do consumidor. Quais são os hábitos do consumidor durante essa pandemia e logo após a pandemia, como serão esses hábitos? Porque hoje nós temos uma certeza, o mundo não vai voltar a ser como era antes. As coisas estão mudando e nós precisamos sempre estar analisando quais são essas mudanças e para que nós estejamos preparados, né? Antes de chamar o Felipe, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre duas ações que nós estamos fazendo. Hoje de manhã eu já mandei algumas lâminas para quem está no grupo de transmissão. Nós estamos com 2 campanhas agora, que são as campanhas Viaje pelo Brasil. Sabe-se que as viagens internacionais talvez demorem um pouco mais para acontecerem. E logo as viagens nacionais, elas devem fortalecer. 2 motivos, gente. O primeiro motivo, há um movimento dizendo que consumam produtos de empresas brasileiras. Então, existe esse movimento de recuperação econômica para as empresas brasileiras. Nós estamos engajados nessa campanha, estamos fazendo cards por destinos, para que possam divulgar esses destinos e, consequentemente, manter o desejo vivo de viagem. E começamos já, desde a semana passada, a precificar, né? Isso significa o seguinte, alguns clientes podem ser que já queiram antecipar a sua compra porque ele tem uma vantagem em desconto, porque ele achou interessante. As pessoas já estão inquietas, né, gente? Querendo sair. Segunda coisa é que tende-se a ter uma queda do poder aquisitivo das pessoas e as pessoas vão querer buscar muitas vezes produtos um pouco mais econômicos, tá? Mas o Felipe vai falar melhor isso com a gente, mas apenas para deixar para vocês que nós já temos uma campanha com a marca do coraçãozinho colorida, que a gente está colocando em diversos produtos para ajudar engajamento. Estamos também nas nossas redes sociais com bastante fotos, com bastante vídeos que vocês podem fazer a repostagem. Para quem assistiu a live com o Fabrício, existe um aplicativo que você pode fazer repostagem. Segunda coisa, com essas lâminas por destinos vamos programar os nossos sonhos hoje para que eles sejam realizados no futuro, todo esse material está disponível para vocês. Se ainda não receberam, podem buscar no nosso site, podem ir através do WhatsApp, da nossa lista de transmissão. Outra coisa, gente, que eu queria convidar vocês para entrar nas nossas redes sociais.
Se você ainda não está cadastrado no Instagram, se você ainda não está cadastrado no nosso YouTuber, todas essas lives, depois que elas são realizadas, elas são salvas por 24 horas no Story, mas depois elas vão para o YouTube, elas ficam lá salvas. Então, se eu quiser rever a que teve com a psicóloga, se eu quiser rever todas as fases de ferramentas digitais de Fabrício, eu tenho lá disponível essas ferramentas, tá? Então entram, curtam. E também nós abrimos agora recentemente no Pinterest. Fabrício também veio, trouxe dicas pra gente, para que a gente se inspire sobre destinos, fotos muito legais, tá bom? Então, meus recadinhos são esses para vocês hoje. Eu vou chamar o Felipe para a gente começar a conversar um pouquinho, tá bom? Bem-vindos quem está entrando. Eu dei já meus recadinhos iniciais. Olá, Felipe. Oi, Tudo Michele. bom? Tudo ótimo, e com você? Tudo ótimo, graças a Deus. Todos loucos para que essa fase passe, para que a gente possa voltar, né? Pois é. Felipe, eu queria que você se apresentasse, né, para as pessoas e a gente começasse a falar durante a nossa conversa na live. As pessoas podem mandando as perguntas, eu vou anotando também. Tá e bom. a gente vai interagindo, tá bom? Tá bom, beleza, show de bola, fechado. Bom, pessoal, primeiro, obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Eu sou o Felipe Santa Rosa, me formei em Relações Internacionais pela ESPM aqui de São Paulo e trabalho na Nielsen já desde 2012. A Nielsen é a maior empresa de inteligência de mercado do mundo, é uma multinacional norte-americana, na qual nós entendemos os perfis diferentes do consumidor, né? Quais são os hábitos de consumo, o que ele está fazendo, o que ele não está, quais são as possíveis oportunidades que nós enxergamos, né? Então, hoje eu sou gerente de atendimento ao varejo, principalmente varejo alimentar, mas acho que a gente tem bastante coisa para conversar hoje. Claro. E quem está no varejo alimentar é uma fase boa, né? Sim, sim, sim. Mas acho que só para contextualizar um pouco, Michele, se você me permite, Claro. quando a gente olha, né, o curtíssimo prazo nesses últimos 2 meses que nós estamos vivendo, tem essa percepção de que o varejo foi um boom do varejo, né? Mas quando a gente olha já desde final de 2018, começo de 2019, começo de 2020, nós tínhamos uma perspectiva muito boa, né? Então, o consumo crescendo no país, as pessoas voltando a acessar produtos que elas não tinham mais acesso em função daqueles nossos anos anteriores de recessão econômica, voltando às lojas, voltando a procurar novos tipos de experiências de compra. Eu acho que esse é o grande tema que ficou, principalmente com esse consumidor mais jovem acessando o mercado. Então, era um ano já que trazia muitas expectativas positivas, 2020. Nós tivemos esse pequeno contratempo, né, desvio no caminho, mas imagino sim que a recuperação ela virá e já começará a se mostrar ainda em 2020. Ah, que bom, que bom. Bom, pode falar, desculpa. Posso indo? Vai lá. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente também, Felipe. Assim, você falou, existe o hábito do consumo que foi antes da pandemia, tem o hábito do consumo durante a pandemia. E o que esperar desse pós-pandemia? Se você consegue para a gente identificar, né, para que a gente enxergue um pouquinho. Claro. Eu vou pedir a licença para a gente voltar um pouquinho mais no tempo, tá bom? Vou fazer super rápido, mas só para vocês entenderem o contexto. A gente vinha desde 2012 com uma tendência que nós chamamos na Nielsen
de trade-up. O que é o trade-up? É a premiumização do consumo. São produtos melhores que começam a ganhar espaço no bolso do consumidor. Isso desde consumo de giro rápido, né, no mercado alimentar, mas principalmente outros tipos aspiracionais. O que são tipos aspiracionais? Viagens, por exemplo. Então, as pessoas aproveitaram aquele momento de baixa do dólar, né, e começaram a ter novas experiências em viagens internacionais ou viagens mais caras, entrando no mundo de consumo de hotéis mais caros, pacotes mais caros. Eu estava ouvindo você falar aqui no comecinho da live sobre como isso mudou um pouquinho. E o que acontece? Até 2014, nós tivemos esse boom, muito em função também da expectativa sobre o que a Copa do Mundo traria para o país, tá? Em termos de novos acessos, ascensão de classe média e todos esses incentivos que nós vivemos. O que começou a partir dali foi que nós entramos numa crise econômica que foi adiada até 2014 e a partir de 2015 ela começa a vir com mais força e tem um fenômeno que começou a acontecer que foi o impacto direto na pirâmide de gastos do consumidor. Então imaginem o seguinte, a gente tem uma pirâmide aqui, tá? Nessa parte da base da pirâmide são os gastos mais básicos, com moradia, transporte, saúde, por aí vai. Esses gastos, eles começam a ganhar mais importância na pirâmide. Por quê? O meu bolso, como consumidor, começa a retrair. Se vocês se lembrarem, foi quando a curva de desemprego no Brasil começou a subir, o desemprego. Então, eu tenho uma renda disponível menor. Naquela época, a gente estava falando de uma inflação altíssima, né? Acima dos 6,5%, que é o centro da meta. E isso começou a impactar o consumo. Por quê? As pessoas começaram a se ver com dívidas de longo prazo. O que são essas dívidas, né? A moradia, a compra de um veículo ou uma motocicleta, educação, então cursos, viagens, e aí, por fim, o turismo, que também entra nessa parte de viagens de estudo, para conhecimento e tudo mais, mas eram viagens de longo prazo, onde tinha um super planejamento para se viajar durante as férias. Tá? Isso tudo aconteceu até meados de 2018, começo de 2019, onde nós começamos a enxergar uma recuperação econômica. Essa recuperação econômica, ela passou, no primeiro momento, a gente começou a ter um primeiro choque com o que aconteceu com os caminhoneiros, se vocês se lembrarem, né, aquela paralisação que afetou bastante. E depois nós começamos a ter um rumo positivo, tivemos uma estabilidade política maior do que nós estávamos vivenciando, as aprovações das reformas que colocaram um sentimento de segurança maior e as pessoas voltaram a consumir. Mas elas voltaram da mesma forma como estavam antes? Não, não voltaram. As pessoas estavam cada vez mais preparadas e planejadas no momento de decidir a compra. Então eu busco muito mais informação, eu começo a pesquisar muito mais em diferentes veículos para atingir o meu objetivo, que é efetuar essa compra. E diferentemente do que nós tínhamos no começo dos anos 2000, até um pouquinho do começo da década passada, de 2010, a ascensão muito grande do meio online, não é? Então, a gente acabou estreitando as distâncias, né? Diminuindo as distâncias, e isso é bom do ponto de vista que os consumidores conseguem acessar muito mais e ter muito mais informação para decidir a sua compra de uma forma melhor e que melhor se adeque à sua realidade, mas também trouxe um ambiente competitivo muito grande para todos os players desse mercado, em especial quando a gente fala das agências. Esse é o ponto. Então, a perspectiva para 2020 era uma perspectiva positiva de crescimento do PIB aí em torno de 3%. As pessoas voltando a consumir. Para vocês terem uma ideia, o mês de fevereiro foi o melhor fevereiro dos últimos 5 anos em termos de intenção de consumo das famílias. Cresceu bastante. Só que em contrapartida a gente também teve o pior fevereiro o fevereiro com o pior nível de endividamento das famílias. Então, por mais que eu esteja esperançoso de voltar a consumir, porque as perspectivas são boas, ainda tenho dívidas de longo prazo que preciso me preocupar. Tá? Quando nós falamos, então, durante o Covid, o que nós enxergamos como
Nielsen no mercado. Voltamos ao consumo dentro de casa, então aquele sentimento de fazer por mim mesmo voltou super à tona, desde a parte básica de cozinhar e tudo mais, quanto a parte de planejar toda uma viagem, né? E esse planejamento, por eu estar em casa e com a minha família, ajudou a pensar em possíveis destinos mais para frente e criar esse sonho. Então, é uma grande oportunidade também que nós enxergamos, né? Como eu consigo, através desse diálogo mais, vamos dizer, mais próximo, em função de todos estarem em casa, a gente acerta para onde nós queremos ir, né? Muitas das pessoas com quem eu tenho visto, muitos dos meus clientes têm falado isso. Tomei esse tempo para replanejar, redefinir prioridades e importâncias. Então, o que nós esperamos para esse mundo pós-Covid é um mundo que tem, assim, um foco muito maior em experiências e, de novo, o consumidor mais jovem ganhando muito espaço nessa pirâmide de gastos e também um mundo cada vez mais digital, né? O Go Digital nunca foi tão realidade. Novas adaptações para os nossos negócios, né? Como nós encaramos o consumidor, como nós entendemos e nos comunicamos com ele e como ele também explica o que ele quer através de, por exemplo, mídias sociais, né? Se você pega um consumidor que passa a curtir várias fotos de um determinado destino, ou passa a seguir perfis de um determinado destino, ele já vai dando muitas dicas do que ele está esperando e que a gente pode oferecer para ele. Então, se eu pudesse apontar esses dois principais fatores que vão fazer muito parte do mundo pós-Covid. Tem uma pergunta aqui do Antônio. O turismo online, ele está em vantagem em relação às vendas pelo meio físico? Ele tende a ter uma vantagem, sim, pós a gente passar, até porque essa segurança, em termos de saúde, ela vai ficar enraizada no consumidor. Então, muitos ainda adotarão as máscaras pós-quarentena. Os novos modelos de negócio online, como eu comentei, também tem tudo para ter um boom muito grande, porque você consegue, do ponto de vista do comerciante, ganhar em escala, você consegue atingir mais pessoas, consegue manter os seus empregados seguros também em termos de saúde, em função do contato. Então, desculpa aí, mais uma coisa, as pessoas entenderam que existe uma praticidade muito grande no online. Então, hoje, quando a gente pega o exemplo da China, o principal público que começou a adotar o online é o público mais velho, que sempre, historicamente, teve essa restrição, né? Por não saber, não se adaptar às novas tecnologias. Foram obrigados, né? Sim, sim. Então, vejo sim uma vantagem para o mundo online. Na verdade, a crise ela veio para nos algumas tendências que já vinham, pelo que você está falando, sim. Ela veio a pandemia para acelerar certos processos. Exatamente. Né? Sim. E sobre isso, até fazendo o link, Felipe, nós temos trazido para as nossas lives, a gente tem conversado muito com o pessoal do Sebrae, né? Que é um órgão que dá apoio ao micro e pequeno empresário. E eles estão realmente alinhados e falando o que você está dizendo. Então, o mercado, ele está finalizando um caminho. Basta que nós tenhamos a rapidez, né, de reagir em cima do que está tendo, né? Então, vamos lá. A gente falou um pouquinho sobre o perfil do consumidor pós a pandemia, não é isso? Que ele vai estar com o poder aquisitivo reduzido porque ele está endividado com coisas que eles foram comprando com o tempo, né? Mas com o desejo de viajar, sim. Né? E aí a gente tem que saber o que oferecer. Sabe o que eu queria que você me desse uma dica a todos nós? Eu sei que existe um estudo de perfil por faixa etária, né? Eu queria que você explorasse um pouquinho assim com a gente, aproveitando que é seu métier, isso aí, para que você falasse um pouquinho para a gente. Claro. Bom, o primeiro ponto que a gente tem que entender é que os lares do Nordeste, como um todo, em comparação com o Brasil, eles são lares mais jovens, tá? É o que mais se destaca.
Então, hoje, 1 a cada 4 lares do Nordeste, eles têm como principal responsável pelas compras a pessoa tem até 35 anos, que nós, na Nielsen, elencamos como lares mais jovens. Qual que é o perfil desse lar? Normalmente são lares que começam menores, mas têm a ativa de filhos, por exemplo. São lares que ainda não têm os pets, então você tem uma folguinha aí no orçamento, mas são lares que eles estão enfrentando uma dificuldade de começo de vida. Então, quando você está começando uma vida, normalmente uma vida a dois, ou morando com algum amigo, por exemplo, você normalmente tem aquele primeiro apartamento, que ou é comprado ou é alugado. A tua renda, ela não tem um nível tão grande de manobra, porque você já está comprometido bastante. Então, hoje a gente vê que mais ou menos 60% do orçamento inteiro de um lar, ele já está comprometido com despesas fixas, tá? Que são essas que eu comentei com vocês agora. São despesas de longo prazo, de bens duráveis. Então, entendam bens duráveis, desde um carro, uma motocicleta, até uma televisão para você, e mobília para sua casa nova, né? Muitos ainda têm dívida sobre um casamento, né? Então, você fica com uma margem de manobra de só 40% para a tua renda. E aí, quando a gente pega esses 40%, como que ele se estrutura? Eu tenho quase metade com gastos primários, né? Que são alimentação, saúde, como a gente já falou. Então, no final, acaba sobrando 20%. Esses 20% eu divido em impostos que eu tenho que pagar, né? Em contas, quaisquer que sejam, desde conta de luz, etc., até contas de cartão de crédito. E isso é um ponto muito importante. Depois, acho que vale a pena a gente falar um pouquinho de cartão de crédito. E sonhos, né? Uma coisa que o nordestino é, por essência, e é algo que nós captamos no nosso painel de domicílios da Nielsen, é que o nordestino ele é sonhador. O que é um cara sonhador, né? Um lar sonhador? Ele busca duas coisas. Ele busca tranquilidade para a vida dele, então por isso que ele tem um controle de gastos e um planejamento tão grande, mas ele também busca gerar um impacto positivo no mundo. E para isso ele está disposto a gastar um pouco mais para ter novas experiências e poder compartilhar em produtos mais saudáveis, experiências mais saudáveis. Então, no começo da live, você estava comentando, Michele, sobre a parte nacional, né? Como faça o empresário local, né? O empresário brasileiro conseguir ultrapassar a crise, né? Então, esse é um sentimento muito grande. E do ponto de vista dos lares mais velhos, e aí eu estou falando de lares a partir dos seus 45 anos, como a principal pessoa que coordena as contas de casa, é o seguinte: esses lares, eles passaram já por alguns ciclos econômicos de dificuldade. Então, a gente começa ali desde da hiperinflação dos anos 90 até agora, quando nós comentamos. Então, hiperinflação dos anos 90, nos anos 2000 nós tivemos o crash em 2008, da bolha dos Estados Unidos, e agora mais recentemente 2015 e 2016. Então esses lares aprenderam a muito se planejar. O mantra deles é: passei por isso, não quero mais passar de novo. Então hoje eu faço uma reserva dentro do meu orçamento, tenho novas atitudes e hábitos de consumo, como optar por produtos mais baratos, fazer mais pesquisa, me planejar mais, evitar essa compra por impulso, para que eu consiga viver. E o grande ponto desses lares é que eles estão trazendo o consumo de volta, principalmente dessa parte mais premium, porque é aquela sensação do presente. E presente mesmo, não presente estado temporal. Porque assim, olha, Michele, eu passei por um momento muito difícil na minha vida, 2015, 2016, 2017. Agora que eu voltei a ter um emprego, que as coisas começaram a melhorar, você quer saber? Eu falei com a minha família, a gente vai viajar. É o presente que eu quero me dar por ter passado por tudo isso e dar a eles por terem passado também junto comigo. Então esse é um grande sentimento que traz uma perspectiva positiva. Como esses lares,
eles têm um poder aquisitivo maior do que o primeiro grupo que eu comentei, que estão iniciando a vida, eles conseguem ter essa margem de manobra maior. Então, eles começam o sprint, mas quando a gente pega e pensa na maratona, os lares mais jovens, eles trazem aí toda essa parte de Go Digital que nós comentamos, de experiência, de lares sonhadores, impactos positivos no mundo, né? Como eu deixo a minha marca de uma forma positiva. Então, basicamente, são esses dois grandes perfis que nós vemos hoje no Nordeste. Certo. Então, assim, eu queria te perguntar, muitas pessoas, muitas agências têm um público de terceira idade, né? Ele, às vezes, ele ainda está ativo, mas às vezes ele está aposentado. Sim. É um grupo de pessoas que está em grupo de risco, Sim. né? Então, hoje, a sociedade se mobiliza para proteger, né, os seus pais, seus avós, né? Como você acha que eles vão reagir pós-pandemia? Bom, quando nós começamos a olhar os hábitos de consumo desses lares mais de terceira idade, eles começam a se ater muito ao básico. Então, eles ainda têm uma experiência ainda anterior a essa que a gente comentou. Mas eu acho que é bem legal fazer o paralelo com China e Coreia do Sul, porque eles são países que já estão vivendo o day after, né, de Covid. Sim. E esses lares justamente são os que impulsionaram e trouxeram novos consumidores para o ambiente online, né? Eles são lares, como você comentou, alguns deles ainda ativos, mas alguns aposentados que querem curtir agora, né? Quero curtir o meu momento. Ainda mais depois do que nós estamos passando, a reflexão que nós enxergamos é que muito do quero comprar algo novo, quero me sentir jovem, quero viver de novo, né? Então, esse grupo, ele procura, sim, novos tipos de experiência, né? Então, essas novas experiências, o caso das viagens que a gente estava comentando, né? Então, quero ir para um lugar que eu sonhei a minha vida inteira, né? Guardei meu dinheiro. Aí, quando eu ia agora, vou, não vou, fica aquela indecisão, aconteceu isso. Então, assim que acabar, eu quero realizar o meu sonho. Tá? E eles têm uma urgência maior, né? Aquilo que você falou do viver hoje. Sim. Eu estou vendo aqui a Luciane da Patino, ela está dizendo que ela sente muito medo deles, né? Eu tenho visto, Felipe, no mundo, aquela questão Portugal, Espanha já saíram na frente, a Rede Accor já saiu na frente, com selos que garantem uma maior higienização, né? Porque isso vai ser muito bem visto. Eu, hoje de manhã, conversei também com o Luciano da BIH e os hotéis do Brasil também já estão nesse caminho. Eu acredito que até mais ou menos 15 de maio, próximo ali à data do Dia das Mães, isso no Brasil também já esteja rodando, porque essa população é a população que tem a urgência, o tempo, tem o poder aquisitivo, né? Mas estão com medo porque é uma coisa inesperada, né? Sim, sim, tem sim o sentimento do medo. E essa questão dos selos e tudo que hoje o varejo, e entenda varejo como o varejo de turismo também, hotéis, agências de viagem, puderem oferecer como garantias de higienização, como você citou, serão todos eles diferenciais na hora da escolha, né? Como eu comentei, essa segurança em termos de saúde, ela está enraizada na cultura. Então, eu vou fazer um paralelo. Lembra quando começou uma onda de tem que usar protetor solar, mesmo se não for à praia, para sair na rua em dias de sol? Por causa do câncer de pele. Exatamente. É mais ou menos isso que nós enxergamos hoje para esse público, tá bom? É uma nova onda, é algo que não é rápido assim, mas que será construído ao longo do tempo, tá? Obviamente, obviamente,
quando a gente fala de um horizonte de tempo em função do Covid, é um horizonte de tempo menor, é mais rápido do que foi o protetor solar, né? Mas segue exatamente a mesma tendência. Deixa eu te perguntar, Felipe, o brasileiro, culturalmente, ele gosta muito de parcelamento, Sim. né? Foi uma invenção nossa, porque em muitos países você não parcela, você guarda o dinheiro, né? Você só parcela ou financia bens duráveis, como casas, né? Carros. Mas o brasileiro ele tem o hábito de parcelar tudo. Talvez esse número de endividamento é muito por causa da facilidade de crédito. Você acha que pós-Covid, esse parcelamento, ele vai ser um fator mais importante, mais decisivo? Porque é um hábito. Você acha que esse hábito vai mudar alguma coisa? Michele, eu acho que será mais decisivo sim. E explicarei os motivos. O primeiro deles, quando a gente pega a população brasileira hoje, tá? 2 a cada 3 pessoas estão endividadas, né? Uma pessoa a cada 4, elas estão com dívidas em atraso. Então, atrasou uma conta específica. E uma a cada 10 não vai conseguir pagar as contas, né? Se nós trouxermos isso ainda para o agravante de Covid, onde muitos estão ou perdendo emprego ou tendo uma redução de renda temporária que seja, essa parcela que foi adquirida, você concorda comigo que ela começa a ter um peso maior no orçamento? Sim. Então, são as parcelas feitas antes que começam a pesar. Agora, para o parcelamento futuro, vamos lá. Hoje, seguindo o mesmo racional, 6 em cada 10 brasileiros usam o cartão de crédito, usam as parcelas. E por que eles querem isso? Para conseguir adequar a tua vontade de consumir ao teu bolso. Então, o acesso ao crédito ele vai reduzir, ele vai ficar mais difícil um pouco, tá? Mas o que nós estamos vendo, muitas financeiras, casas de crédito, por exemplo, reduzindo juros. Então, Sim. Isso é um ponto importante, é um estímulo de consumo. O governo também está tentando estimular o consumo com, por exemplo, a MP que ajuda a colocar um pouco mais de dinheiro para as pessoas que tiveram uma determinada redução de salário, não é? E o principal ponto, né? Por que o brasileiro parcela? E esse é o fenômeno que a gente estava comentando. Ele busca o maior número possível de parcelas sem juros. Então, se hoje eu tenho uma possibilidade de comprar algo para o futuro e parcelar e não pagar juros por isso, eu tenho uma chance muito grande de conversão, né? E eu consigo adequar, porque uma viagem que custaria R$ 2.000, por exemplo, eu não conseguiria pagar agora. Mas se eu parcelar em 10, isso cabe no meu orçamento. Eu corto um pouquinho daqui, aperto um pouquinho dali. Então, principalmente, o parcelamento para viagens futuras, aliado a esse planejamento que a gente tanto debateu até agora, super relevante. É uma arma poderosíssima para a atração de clientes. Que bom. Você falou um pouco sobre a busca de experiência, né? Sim. Eu tenho ouvido falar bastante disso. Antes de entrar na live, eu inclusive estava numa reunião que eles estavam falando sobre o perfil voltado ao turismo. E o que você acha assim, sobre essa busca de experiência, pelo perfil, como consumo? Você acha que o cliente está disposto a pagar um pouco mais? Ele quer a experiência sem pagar um pouco mais? Essa necessidade é uma necessidade? Como que você enxerga? Sim, eu enxergo que sim, ele está disposto a pagar um pouco mais. Então, novamente, sempre fazendo um paralelo com o passado, né? A geração dos nossos pais, afinal temos todos 25 anos, não é? A geração dos nossos pais, a questão da experiência era muito relacionada à posse, né? Eu ter um relógio, uma caneta, uma casa, um carro. A questão dos mais jovens é a experiência em si. Então, eu ter a experiência de uma nova cultura,
eu ter a experiência de um novo local, eu conseguir carregar comigo a experiência, porque isso vai ficar comigo o resto da vida. Então, hoje a gente tem um movimento, né, que nós enxergamos no consumo que seja um movimento minimalista. O que é um movimento minimalista? Eu fico menos apegado a marcas, mas, por outro lado, e por incrível que pareça, eu fico mais atento à propaganda, porque a propaganda desperta em mim a vontade e a necessidade de ter essa experiência. Então, o interesse. O interesse. É uma coisa nova. Você está me proporcionando ver uma coisa nova. Exatamente, exatamente. Então, a gente sai um pouco do âmbito de ter posses para ter aquele status, para experiências são um novo status. Eu tenho a experiência de viajar por todo o Brasil, experiência de viajar, de uma viagem para o exterior, por exemplo. Isso hoje é muito procurado. E a questão da experiência, ela é muito rica no sentido de uma experiência, ela é totalmente diferente minha para você, né? Então, o que eu considero uma experiência legal, você considera um outro tipo de experiência. Então, possibilita que hoje, como uma agência de turismo, por exemplo, você crie diversos tópicos para se criar uma experiência positiva para a pessoa. Seja ela gostar de algo mais, com custo mais baixo, ou um pouco mais de luxo, ou quero ir ao hotel que o meu pai me levou quando eu era pequeno, tá? Ou que os meus amigos estão. Então, tudo isso é super relevante e conta muito, principalmente para essa geração mais jovem. Então, viagem é luxo ou necessidade? Eu acho... Posso responder que é um mix dos dois? Você não vai achar que eu estou em cima do número? Não. Eu acho que num primeiro momento ela vai ser encarada como um mix dos dois. Por quê? A partir do ponto que nós estamos em casa há tanto tempo, eu preciso sair de casa, eu preciso visitar os meus familiares, os meus queridos que estão em algum lugar, não é? Então passa a ser uma necessidade afetiva. Né? É um pouco daquele presente que eu estava comentando. Então eu quero me dar esse presente de poder ir abraçar o meu pai, a minha mãe, poder ir abraçar os meus amigos. Então, isso tudo é a primeira questão da necessidade humana. Por outro lado, em função também do que nós comentamos, de acesso a crédito, renda disponível, todas essas novas mudanças pelas quais nós teremos que nos adaptar, passa a ser também um luxo, né? Porque eu estou endividado, eu tenho dívidas. E com a redução de salário, muitos passaram a ter só o suficiente para o básico. Então, passa a ser um luxo no primeiro momento. Mas eu queria sugerir da gente trocar um pouco a palavra de luxo por sonho, por objetivo. E isso as pessoas estão fazendo. E é o que nós temos visto. Então, eu tenho o objetivo de conhecer tal lugar. Isso tira um pouco daquela coisa de luxo, que é descartável, num primeiro momento, para algo que eu vou fazer um esforço, nem que eu guarde um pouquinho por mês, mas eu vou chegar lá. Então, ele é, no primeiro momento, um luxo que as pessoas cortam, mas depois passa a ser um objetivo. Então, imagino que seja nesse sentido. É como se fosse uma recompensa. Com certeza, é uma grande recompensa. Passei por tudo isso, né, entre todos os maus, estou aqui, consegui superar. Tem muita gente perguntando sobre turismo internacional, né? Eu vou te deixar responder, mas eu vou dar a minha visão também, pelo que a gente tem visto. Vários países estão com fronteiras fechadas, o número de voos reduziram, ainda existem países que estão, né, no pico mais alto da pandemia. Então, existe um estudo já dizendo que a primeira necessidade de saída vão ser viagens curtas ao redor, dentro do próprio Brasil, inclusive com uma valorização de brasileiro apoiar brasileiro, né? Você fazer o dinheiro circular dentro do país para que você garanta a renda. Porque se eu consumo
numa empresa que é brasileira, eu estou ajudando a manter o emprego do meu pai, do meu tio, do meu primo, né? Eu estou girando o movimento. E eu acho que o internacional, ele vai demorar mais para o final do ano. Eu acho que ele não vai deixar de existir, ele não vai parar. Mas eu acho que durante os primeiros meses, até novembro, até dezembro, as pessoas prefiram realmente um produto nacional e por causa de custo. Sim. Né? Não Sim. sei se a sua visão é essa, e pelos estudos, se tem alguma coisa, inclusive, estudada sobre isso, né? Sim, o que nós estamos vendo é exatamente essa parte do planejamento, que nós conversamos, e por planejamento significa adequar o meu bolso à minha realidade para atingir os meus objetivos. Como a gente falou, o nordestino ele é super sonhador, ele tem objetivos, mas ele é extremamente controlado. Então, Sim. super concordo. Queria convidar você para fazer um exercício comigo agora. Imagine que nós fomos todos a uma cidade do Brasil, passar o fim de semana, tá bom? Nós almoçamos e jantamos em restaurantes diferentes os 2 dias. Então, são 4 restaurantes, mais o hotel. Imagine que, para cada pessoa que perca o emprego, né, que deixe de consumir, outras 5 são afetadas. Então, se nós estamos falando, né, vamos colocar aqui, 6 pessoas afetadas diretamente, né? Então, nós temos o agente de viagens, o hotel e os 4 restaurantes. Cada pessoa dessa, então a gente está falando de 6 vezes 5, já são 30 afetados só nessa brincadeira. E esses 30 vão afetar mais 5, e mais 5, e mais 5. Então, por isso que tem essa onda de vamos favorecer o local, né? Vamos redescobrir o local. Que, no ponto de vista do turismo, é muito, vamos voltar a conhecer o Brasil, né? Eu que sou do Nordeste, vou conhecer a parte Sul, eu que sou do Sul, vou conhecer o Nordeste, e por aí vai. Então, existe sim, até em função do câmbio. Eu vi o que o pessoal aqui botou no chat, a questão do câmbio alto, e isso é uma realidade. Sim. Então, isso acaba sendo um fator que encarece também. E em função de todos esses, eu concordo com a tua opinião. Acho que é super um redescobrimento do Brasil, né? Voltamos aí com o Cabral. O pessoal tem falado aqui, Dali falou sobre... Eu tenho muito ouvido falar sobre reputação das empresas. Uhum. O consumidor, gente, ele está muito, muito atento nesse período de crise agora, como as empresas se comportam. Se elas estão apoiando, se elas têm alguma ação de sustentabilidade, se elas têm alguma ação de ajudar o entorno dela a passar por esse momento, né? Uhum. Claro que no mercado, você não pode falar por todos, né? Então, vão haver empresas, sim, que vão achar que o mercado vai valorizar e vão querer inflacionar preço. Gente, mas o fornecedor, o cliente hoje, ele mudou. Uhum. O cliente da terceira idade que nunca entrou na internet para procurar, ele vai começar a entrar. Ele vai fazer comparativo. Uhum. Eu vi um exemplo de uma pessoa dizendo assim, logo no início as pessoas começaram a comprar muito álcool gel, né? Sim. Inclusive fazer estoque de álcool gel e de papel higiênico. E aí eu vi uma pessoa dizendo assim, lugares que antes da pandemia ela comprava um álcool gel por R$5, depois da pandemia, esse próprio álcool gel da mesma marca, no mesmo lugar, estava custando 30. Uhum. Aí ela dizendo, nossa, que postura, tal. Com certeza, essa empresa, ela deixou de ter um cliente que sempre ia lá. Aí, em contrapartida, você tem outras empresas que não tinha nada a ver com isso, que começou a doar álcool gel, a fazer coisas. Então, eu acho, porque eles estão falando sobre o perfil, já não é do consumidor, é o perfil do fornecedor, o perfil do hotel, da companhia aérea, do receptivo, né? Uhum. Sim, e
vou trazer um case da Argentina, da primeira crise da Argentina no começo da década passada, não é? Então, na Argentina, os produtos que conseguiram fazer uma propaganda positiva durante a crise, né, saíram muito na frente. A gente está falando de 5 vezes mais adesão quando a crise passou para esses produtos que estavam na mente do consumidor gerando impacto positivo do que os produtos que não estavam e não fizeram essa propaganda. Então, não só ter esse impacto positivo, né, ter essa, vou dizer aqui, essa ética profissional que você está comentando, você tem que mostrar isso, né? Você tem que chegar ao teu consumidor que você está fazendo isso, para que ele Não saiba... pode ser só papo, né? Não pode ser só papo. Exatamente, e mostre. Então, principalmente, de novo, eu vou voltar nesse perfil de lar do Nordeste ser um lar mais jovem. Esse tipo de lar, ele está muito mais disposto a pagar mais para ter uma sustentabilidade no teu consumo. A gente estava falando disso, né? Então, produtos saudáveis no mercado, por exemplo, eles têm um crescimento muito grande, né? Porque eu tenho todo o cuidado do impacto que eu vou gerar com o meu consumo. Os tipos de embalagem, a gente vê aí o plástico cada vez mais um vilão. E isso se aplica também nesses momentos de crise. Então, como que eu vejo a sustentabilidade de um negócio de acordo com o que ele está fazendo, né? Então, se a gente pudesse dar um exemplo, dizer assim, a Salvatore, ela tem uma ação X que para cada viagem fechada ela destina alguma coisa para alguma entidade. Ou as lives dos artistas que a gente está vendo agora no YouTube. Sim. Acho que esse é um exemplo até mais claro. Então, você tem as lives, eles estão falando, olha, fulano de tal ligou, doou tanto, né? Esse aqui doou tanto. E as marcas, por trás, elas não deixam de fazer a propaganda, né? Nem a marca artista, nem as marcas que patrocinam. Então, é exatamente isso. Como que eu consigo passar ao meu consumidor que, de fato, eu estou fazendo? Eu estou preocupado com a sustentabilidade do negócio. Acho que você já respondeu aí, Luciane. Ela está falando de um exemplo de um impacto positivo. Uhum. Então, assim, é fazer chegar o que você está fazendo de positivo. É a necessidade da propaganda. É o que você disse. Hoje, a marca ela é importante, mas não porque ela tem 100 anos, né? Porque ela sempre produziu o melhor disso. Hoje as marcas têm importância porque elas têm uma importância para a pessoa que está lá do outro lado, né? E essas ações têm que ser feitas em fatos, né? Aí eu vou dar um exemplo. Nós da Bahia Travel, da Salvação e Consolidação, quando a gente enxergou a crise, a gente quis estar mais perto, não cortou comunicação, está trazendo informação. Por quê? Para que a gente fortaleça a marca, né? Vá junto e tudo, né? Exatamente, exatamente. Então, todas essas ações, elas fazem parte dessa maior sustentabilidade do negócio. A gente estava falando até agora de vou ajudar o produtor local, né? E o produtor local, ele passa a ajudar o ambiente local que ele está inserido, né? A comunidade em que ele está inserido. Por isso que é a questão da sustentabilidade. Eu estou aqui no caderninho, você vai falando, eu vou anotando. Show. Tá igual as lives, eu fico com o meu caderninho anotando, porque são tantas informações, e às vezes a gente tem tantas... Né? Tá tão na cara, mas a gente não tinha visto, né? Aí a gente vai tendo, né? Sim. O que eu queria falar um pouquinho contigo? A gente está nos últimos minutinhos, a gente ainda tem 8, 10 minutinhos de live. Eu queria que você deixasse, assim, um perfil resumido e algumas dicas, né? O que você acha que as empresas de turismo, você já falou muita coisa, eu já vi link do que a gente está falando, que você acha que a gente deva tomar, porque são muito importantes. Acho que o primeiro ponto é o Go Digital, né?
como que eu consigo me comunicar com o maior número de pessoas possíveis e transmitir o que eu estou fazendo, porque você gera engajamento, não é? Então, as ações, as promoções para que você, de fato, deixe de ser uma agência de viagens e passe a ser um coautor do sonho da pessoa, não é? Então, eu quero ajudar você a realizar esse sonho. Como? Com as ações que a gente conversou. Eu te ajudo num parcelamento maior, você compra agora e para viajar no ano que vem só. Todo esse tipo de ação é super importante. Então, como que eu cuido da minha marca, né? Como que eu cuido do meu principal ponto, que são os meus clientes, né? Me comunico com ele de uma forma correta, de uma forma que gere engajamento, durante principalmente esse período. Depois do Go Digital, o outro ponto que eu queria comentar é entender a necessidade do meu consumidor no momento. E, de fato, escutar o que ele tem para me dizer. Tá? Que a gente faz o link do, entre aspas, estamos junto com o consumidor, né? De entender a necessidade dele. Olha, eu não consigo fazer isso agora. Eu estou passando por esse momento. Então, essas lives que vocês estão fazendo é um grande exemplo de entender o consumidor. Na minha visão, eu tenho acompanhado também, tá? Então, estou trazendo informação, estou trazendo várias opiniões diferentes para que traga uma ideia do que a gente consegue fazer, né? Para trazer novos horizontes. Como você falou, às vezes está na cara e a gente no dia a dia não pega, não é? Uhum. E, por fim, como a gente pode aproveitar este momento de menos, vamos usar assim, menos incêndio, de gerar proposta e correr atrás de cliente para se preparar e sair na frente depois, que é o ponto final que eu comentei sobre a propaganda, né? Então, é um ciclo desses três. Como a gente se prepara, estrutura, cria uma lista de clientes, uma forma de ir atrás desses clientes, transparecer as nossas ações, criar a conexão e o engajamento. Tá? Em termos de resumo, o que eu queria, a principal mensagem que eu queria que vocês aí ficassem é o seguinte: era um momento positivo, a expectativa positiva estava no ar, até pelo que eu comentei no começo da live, né? Era o melhor fevereiro dos últimos 5 anos. Sim. Então, tá muito esse sentimento de vamos fazer dar certo, né? Então, é um caminho, um pit stop que a gente fez para trocar os pneus agora, esse momento de Covid, e já vamos sair com o carro acelerando tão logo acabe, tá? Então, a principal mensagem é essa: o consumo ele vai mudar, as formas de engajar, conectar com o consumidor serão diferentes, tá? E a personalização do serviço começa a ser cada vez mais importante. Como eu personalizo sem perder a escala? Essa é a provocação, né? Eu personalizo para o que a Michelle precisa, mas eu consigo entender perfis parecidos com o da Michelle que eu posso oferecer a mesma coisa. Tá? Otimizar, né? Exatamente. Ter a inteligência de otimizar a oportunidade. Exatamente. Felipe, eu quero te agradecer. É muito rico, a informação é muito rica, né? Eu achei muito importante. E eu queria fazer uma provocação a quem está nos escutando também. Tá bom. Primeira provocação. O pessoal está falando aí sobre imposto, fornecedor que vende mais barato na internet, companhia aérea que não respeita. Gente, essa é a hora de valorização do agente de viagens. A gente viu que nesse momento de crise, o agente de viagens, ele está sendo muito valorizado, mas ele tem que estar no mundo digital, né? Então, não é porque eu sou agente de viagens que eu não tenho que estar no mundo digital. Porque senão, em vez de eu ganhar clientes, eu vou ter clientes meus que vão começar a migrar porque eu não me adaptei ao momento correto, né? Outra provocação, gente. Para mudar certas coisas, a gente não muda sozinho. A gente só muda em grupo.
em conjunto. Os agentes de viagens, as operadoras, todos os órgãos, vamos dizer assim, eles têm entidades de classe. Gente, agora é hora da gente valorizar a nossa ABAV. A ABAV fez um trabalho maravilhoso de lutar, de ajudar nessas MPs a tudo vir mais rápido. Então, a gente tem que se engajar na entidade de classe. A gente tem que perceber que não é para ontem, mas já é para muito tempo atrás a questão do digital. O Sebrae está dando consultoria de graça. Nós estamos trazendo live. Nós publicamos e-book e colocamos nos grupos de discussão para trazer para vocês o que o Felipe acabou de dizer. É agora a hora de estar digital, né? Gente, a consultoria do Sebrae são 7 horas de consultoria. Eles te ensinam a fazer de graça seu site, a organizar sua rede social da forma adequada. Gente, passou a pandemia, isso vai ter custo. Aproveite que agora tem tempo. Tem quem te ensine. Você não vai precisar aprender sozinho, né? Então, assim, e quando você fala sobre a necessidade de estar perto do consumidor, muita gente não tem CRM organizado, não tem o e-mail, não tem o telefone do cliente, não fala com o cliente nesse período, né? Então, são dicas. Outra coisa, gente, esse perfil de live não é um perfil só para que vocês participem, é um perfil para que vocês também façam com o cliente de vocês. Precisam de ajuda? Nos solicitem. Nós fazemos junto com vocês. Nos convidem, nós vamos. Michele, eu queria fazer sobre isso. Tem alguma coisa? Vamos falar sobre um destino. A gente está aberto para ajudar, né? Falei muito, não foi, Felipe? Meus recados finais? Não, imagina, super relevantes. Super relevantes. Eu queria aproveitar, Michele, novamente agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Para mim é super legal. Estou super à disposição de todos vocês, pessoal. Podem me procurar no meu Instagram. Michele tem meus contatos. Podem pedir. Michele, pode passar. Estou super à disposição de vocês para ajudar no que for preciso. Novamente, obrigado por estarem aqui prestigiando e escutando. Para mim, isso é super rico e super prazeroso. Felipe, hoje você tem uma palestra, não tem? Ela é aberta? Eu vou mandar para você o e-mail, sim, eu vou falar, aí é mais mercado de consumo de varejo alimentar para todo o centro-oeste e nordeste brasileiro. Então, quem quiser participar, super convidado, corre lá para garantir a vaga, se não me engano já tem 400 pessoas inscritas, então corram lá, ficarei super feliz de ter vocês lá. Aonde é? Diga aí pra gente. Através da Nielsen, que é a minha empresa, a gente vai fazer um webinar também online. Então, das 2 às 3 da tarde hoje, estarei lá falando sobre o mercado de varejo. Entra via link, não é isso? Via link. Vou mandar para você agora. Pronto. Quem quiser participar, me aciona através do WhatsApp ou pelo direct. Eu mando para vocês poderem ouvir um pouquinho também, né? Que vai ser uma palestra grande. Não é voltada ao segmento de turismo, mas é voltada ao consumidor. E é muito importante a gente estar junto, tá? Felipe, muito obrigada. A todo mundo que nos ouviu, muito obrigada. Uma boa quarta-feira. E amanhã eu tô de volta. Porque amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre o Iberostar, as novidades do Brasil e tudo. Não é live, é via também link. Então, quem quiser participar, manda pra gente no comercial@bahiatravel.com.br pedindo a participação e inscrição que a gente envia o link para vocês. Amanhã, 10 horas da manhã. Tchau, obrigada, Felipe. Obrigado. Tchau, tchau. A todos.
Tchau, tchau.